a Andreia, sou criadora do projeto Flowing into Femininity e vou-te falar um bocadinho de porque é que eu comecei este projeto, o que é que me levou a criar o Flowing. E para isso eu tenho que recuar para aí uns 3 anos, foi mais ou menos a altura em que eu fui para a China. Quando eu e meu marido resolvemos ir para a China, eu senti que realmente tínhamos que ir e que ia ser um desafio para mim. E eu, pela primeira vez, tomei a decisão que já me andava a assombrar há muito tempo de largar a carreira que eu tinha, que era, eu formei-me em arquitetura e trabalhava em arquitetura, mas eu sempre senti que não era para mim, que o caminho não era por ali, mas a verdade é que também não sabia para onde é que era. Na verdade eu não me conhecia, eu não sabia quem era, eu tive um início de vida adulta muito turbulento, eu desenvolvi um distúrbio alimentar, amor próprio era inexistente, era a boa menina, agradava a todos, enfim, a verdade é que eu criei uma realidade muito infeliz para mim mesma. E naquele momento de desafio de ir para a China eu senti, ok, não, eu vou para a China, mas se eu vou fazer este passo que é uma coisa tão fora do normal, eu vou realmente abraçar isto com a força toda. E eu decidi largar completamente, disse a mim mesma que eu nunca mais ia trabalhar em arquitetura. E a verdade é que eu cheguei lá e comecei a conhecer várias pessoas e cheguei a ter ofertas para trabalhar em arquitetura e eu disse que não. E tu não imaginas como sou bem dizer que não. Foi mesmo espetacular. Então eu fui com este coração aberto de me redescobrir, de descobrir quem era, o que é que eu queria fazer da vida, de que forma é que eu queria contribuir para o mundo, porque eu sempre senti que eu queria dar algo ao mundo, que eu precisava de contribuir e que eu até tinha para contribuir, eu só não sabia como aceder a esses recursos. A partir do momento em que eu cheguei à China, eu propus-me a fazer muitas coisas diferentes. Eu comecei, acho que a primeira coisa que eu fiz foi dar aulas de ginástica olímpica e eu já nem me lembrava como é que se dava uma cambalhota, sinceramente. Então eu tive formação desde o início, a aprender a saltar no trampolim, a fazer aqueles saltos de me atirar para a frente. E tu não imaginas os medos que eu tive que vencer para poder fazer aquilo. Eu estava com 30 anos a fazer uma coisa que normalmente se faz quando tu tens 6 anos. E depois de fazer toda a formação, começar a dar aulas às crianças. Ou seja, pôr-me pela primeira vez numa posição de professor, que era uma coisa também totalmente nova. Eu estava habituada a estar num escritório, completamente isolada de pessoas, completamente isolada de qualquer interação humana, estava em frente ao computador o dia todo sentada, era o que eu fazia. Então foi assim realmente um rasgar de muitos condicionamentos e de muitos medos, então começou muito por aí. A partir daí resolvi também dar voz e experimentar, porque eu ia muito na da exploração, dar aulas de yoga. Dar aulas de yoga e meditação, que era uma coisa que eu já fazia há muito tempo e que me acompanhava e que me ajudou muito no meu processo de cura, com a relação que eu tinha com o meu próprio corpo. Então explorei-me nesse aspecto de dar aulas de yoga e gostei, senti-me bem, mas também sentia que não me acendia nenhuma chama. Era bom, eu sentia-me bem quando o fazia, mas não me acendia nenhuma chama. E depois, num dos meus processos de meditação, eu ouvi mesmo uma voz dentro de mim que era: vais criar um programa para mulheres. E eu, como assim vou criar um programa para mulheres? Eu não me ponho em posições de líderes ou de professores ou qualquer coisa do género, deixem-me estar no meu cantinho sossegada que eu não quero, entendes? Eu não queria nada disso e resisti à ideia, resisti imenso tempo e aquela vozinha continuava a vir à minha cabeça: tens de criar um programa para mulheres. E eu, mas como é que eu vou criar um raio de um programa para mulheres? Mas eu não sei o suficiente, aquelas dúvidas todas que normalmente as pessoas têm quando estes desafios já estão lançados. E aquilo passaram aí uns 3 meses, mas a vozinha não ia embora e eu finalmente aceitei e disse que sim a essa voz, porque percebi que não importava o medo que o meu ego estivesse a ter, se era uma coisa que realmente eu estava a ouvir há tanto tempo, às tantas era algo que eu tinha mesmo que fazer e seria um contributo que eu tinha que dar. Então foi aí que o Flowing nasceu, ainda num formato completamente diferente, porque aquilo que eu fazia muito era eu usava o corpo e o movimento como processo de cura e de exploração. Então era muito na base do Yoga Tantra e era também muito na base das respirações e o movimento intuitivo, a dança, e foi muito bonito. Tivemos processos muito bonitos de mulheres que se desabrocharam, foi muito lindo, mas a verdade é que me comecei a sentir drenada e comecei a sentir que era por ali, mas ao mesmo tempo não era, eu tinha que descobrir um formato diferente. Então
nessa altura, eu descobri também que estava grávida e senti uma necessidade muito grande de parar com tudo. E foi durante a gravidez toda da Mia, eu tive sempre a incubação interna, não é? E depois dela nascer, no processo dela nascer, eu renasci com ela. Eu senti literalmente que cargas energéticas foram libertadas do meu corpo, coisas que me puxavam para baixo e que não me deixavam ir além, que quando eu queria ir além não deixavam. Eu senti que me libertei daquilo tudo, que deixou o meu corpo, eu senti-me leve e eu senti pela primeira vez confiança, eu senti pela primeira vez amor próprio, eu senti pela primeira vez força e determinação em mim para dar voz ao chamado que eu sentia, que realmente era começar a expressar tudo isto que eu tenho vivido, todo o meu processo de cura e ao mesmo tempo poder usar isso para inspirar outras mulheres. Então foi assim que o novo formato do Flowing nasceu. Eu comecei também a criar programas online e a trabalhar com mulheres nesse sentido, ainda na China. Em breve estou a preparar agora para Portugal, mas isto tudo é muito recente. E aquilo que eu tento transmitir com o Flowing, há imensas pessoas a tentar transmitir este processo de cura, não é? Aquilo que eu quero fazer com o Flowing, e eu espero que as pessoas sintam isso, é a importância, porque nós mulheres, eu sinto que nós nos perdemos muito em conceitos, em palavras bonitas, em usar as roupas bonitas associadas aos conceitos. Eu não sei se tu sentes isso, mas eu sinto muito isso. E depois, quando é o momento de realmente partir para a ação, as pessoas retraem-se, entendes? E eu não quero que as pessoas me ouçam ou me vejam ou o que for e tenham o seu boost de inspiração diária e depois continuem com as suas vidas. Eu quero realmente que elas ouçam e que, vou fazer alguma coisa com a minha vida. Vou usar isto e vou pôr alguma coisa na prática, porque foi isso que eu fiz também. E que eu só comecei a ver transformação realmente a partir do momento em que eu comecei a agir. Não é? E a ação gera, não é? Gera mais ação e por aí vamos. E é muito isso que eu quero transmitir às pessoas, de não só não se agarrarem a gurus, porque a sabedoria está dentro de nós e realmente sentirem que essa sabedoria existe dentro delas, mas também partir para a prática. Não nos perdermos em demasiados conceitos, em pensarmos que não estamos prontos ou pensar que precisamos de aprender isto ou aquilo ou que aquela pessoa é melhor do que eu, depois há muita comparação, não é? Mas sentir realmente que nós somos poder e que eu sou tão importante como tu ou como qualquer outra pessoa e todos nós temos o nosso contributo para dar. E se nós nos tentamos imitar, aí é que nós nos perdemos, porque deixamos de dar voz àquilo que realmente existe de único cá dentro. E aliado a isso, então, é realmente partir para a ação e fazer. Pode não ser perfeito ao início, nunca vai ser, porque perfeição, que é isso, não é? Mas desde que seja do coração e desde que venha realmente dessa centelha única que existe dentro de ti, então já vais estar a ser autêntico, já vais estar a ser tu mesmo, então é só isso que nos pode ser pedido. Se vocês sentem o chamado, eu convido-vos a vir nesta caminhada juntos de redescoberta interior. Mas aquilo que eu realmente espero muito, muito, muito de todas vocês é que não precisem sequer das ferramentas que eu vos posso proporcionar, porque as ferramentas nada mais são do que ferramentas. Olha, por exemplo, uma chave de fendas. Tu tens a chave de fendas, mas se tu não a puseres naquele sítio específico e único, a chave não vai fazer absolutamente nada, é inútil. Ou seja, toda a transformação realmente só depende de ti. A única coisa que eu te posso dar é providenciar a ferramenta, mas tu é que tens que fazer o caminho, tu é que tens que pegar na ferramenta e abrir alguma coisa dentro de ti e abrir os novos horizontes e novos caminhos dentro de ti. O caminho e o trabalho tem que ser sempre teu. E é isso que eu sinto muito que nós todos temos que interiorizar mais, que não vamos colocar a nossa transformação, o nosso empoderamento nas mãos dos outros, ou esperar que realmente os outros, porque já caminharam naquele caminho, nos deem as respostas, mas vamos aproveitar realmente a ferramenta que eles nos podem dar, ou o conhecimento que eles nos podem transmitir, e fazer essa trilha mesmo dentro de nós e perceber o nosso próprio conhecimento e como a chave de fendas faz, abrir, colocar no sítiozinho certo e
fazer aquilo rodar e abrir, sabes? É um bocadinho essa a minha mensagem que eu espero que as pessoas sintam e que toque lá dentro.